não citei nesta primeira homenagem. Começando assim com o meu convidado, ele chama-se João Soares. João Soares, bom dia e seja bem-vindo. Muito bom dia, Rádio Sucupira. Obrigado pela oportunidade que me concederam de cá estar. Junto vamos abordar um tema muito importante que é na vida profissional de cada indivíduo, ou seja, de cada pessoa. Vamos falar do marketing pessoal, qual é a vantagem e desvantagens do marketing pessoal e 3 grandes coisas que um indivíduo deve saber diante de uma entrevista de trabalho. Portanto, eu sou formado em Gestão e Administração de Empresa pelo Instituto Superior Politécnico de Olinda Rodrigues. Junto vamos abordar esse aspecto muito importante na vida de cada um. Muito bom, o nosso gestor, ele que é perito na matéria, e vai aqui dizer 3 coisas que cada um deve saber para uma entrevista de emprego. E já agora, Soares, diga-me lá, porquê desta... Eu soube de que o Soares daqui a pouco vai entrar em conversação, não é, com algumas instituições para falar das 3 coisas, é isso? Das Certo. 3 coisas que a pessoa deve saber quando estiver à procura de emprego. Porquê desta iniciativa? Ok, o porquê desta iniciativa? Portanto, muita gente tem participado em entrevistas de trabalho e, por sua vez, não têm passado. E outros participam, felizmente, têm passado. O que significa dizer, portanto, muita gente quando participa em uma entrevista de trabalho, por sua vez, não tem conhecido, na verdade, qual é aquela empresa, o que aquela empresa faz, qual é o foco principal da empresa e qual é o contributo que pode dar para aquela empresa. Então é onde surgiu a visão de falar sobre 3 grandes coisas, 3 coisas portanto, que ajudam no processo de seleção e enquadramento do candidato diante de uma entrevista de trabalho. E estas 3 coisas, não é? O Soares vai aqui desvendar para os nossos ouvintes. Com certeza, vai ser desvendado. Eles vão receber em primeira mão, não é? Serão sortudos nesse caso, porque alguns estão à espera que o João vá para lá dar em forma de treinamento, não é? Sim. Será mesmo deste jeito. Estou a entrar em cooperação com algumas instituições públicas e privadas, onde vamos falar, vamos desvendar todos os segredos diante de uma entrevista de trabalho, como é que o candidato deve ser posicionado, e também vamos focar pelo marketing pessoal, porque também faz parte do mesmo processo. Muito bom. E falando de marketing pessoal, não é? Será que na procura de um emprego eu devo me apresentar tal como a empresa é? Na verdade, vou começar por dizer o significado, conceitualizar o marketing pessoal. Porque o marketing pessoal, nós conceitualizamos ele como uma estratégia que visa mostrar o candidato ou profissional de forma facilitada. Portanto, o homem que é focado pelo marketing pessoal deve saber o que é que ele faz e o que é que a empresa precisa. Portanto, o indivíduo que é formado em marketing pessoal, ou seja, aquele que é formado nesta mesma matéria, se saber qual é o seu foco como profissional, ou seja, se ele fez uma formação de comunicação social e numa empresa tiverem a procurar um indivíduo de comunicação social, é óbvio que esse indivíduo vai entrar. Mas se o homem fez comunicação social e vai para uma empresa que está a precisar de engenheiro eletrônico, obviamente que não vai entrar. Isso significa dizer que todo indivíduo que aposta no marketing pessoal, que é aperfeiçoar o teu conhecimento e junto do teu conhecimento procurar um emprego, e obviamente que vai ser admitido porque você é um indivíduo que foi formado naquela área. Quer dizer que o marketing pessoal tem essa capacidade de você aperfeiçoar o teu conhecimento ou as tuas habilidades e posteriormente procurar um emprego. Muito bom. Dá-se do caso, não é, de que estão a procurar um técnico, vamos lá supor, estão a procurar um técnico de enfermagem, mas quem está a fazer a inscrição é alguém formado em gestão. Com certeza. Portanto, um indivíduo que fez a enfermagem, suponhamos, conforme deste aqui um exemplo muito prático mesmo e positivo, se eu fiz a formação de enfermagem, mas tenho poucas habilidades na mesma área,
Portanto, existem pessoas que estudam muito a teoria, mas a prática é pouca. Então é óbvio, você juntando-se ao marketing pessoal, que é agregar mais valor no teu currículo, formações que dão suporte à tua área de formação, que é a tua área de enfermagem. Procurar conteúdos que possam ajudar a tua área de formação. Tudo isso faz o pacote do marketing pessoal. E agora, como é que se diz, não é? Os faz tudo, não é? Há pessoas que se foram formadas na área de gestão, mas são professor de história, estão formados em gestão empresarial, mas são professor vamos lá exemplificar, porque podem ser professores, né? Mas estão em empresas de comunicação social. Vamos lá supor, porque há muitos jornalistas hoje, se você está para Cuba, foram formados em gestão. Outros foram formados em comunicação social, mas estão em áreas totalmente diferente. Como é que se explica isso? Ok. Na realidade, existe um padrão dentro das organizações. Dentro das organizações, as empresas não gostam de indivíduos que fazem tudo. As empresas são vocacionadas numa determinada área. E toda empresa que tem um foco são distribuídas as tarefas. Se existe um homem de gestão de recursos humanos, ele será de recursos humanos. E o homem de gestão da empresa não pode se opor no trabalho do outro. Mas existem formações auxiliares que possivelmente, ou seja, te dão a probabilidade de você auxiliar naquela área. O homem que ajuda a lecionar a história, mas foi formado em gestão, aquilo é a facilidade e o bom senso da instituição. Porque o indivíduo que foi formado em gestão não pode dar aulas em história, a não ser que é história de gestão. Se não for esta área, ele não pode lecionar. Porque as empresas hoje em dia não gostam de indivíduos que fazem tudo. Porque as tarefas são subdivididas. É mais ou menos isto aí. Mas alguns alegam que mais vale uma instituição que tenha alguém que consiga tomar conta do recado, consiga fazer tudo para evitar, não é? Para evitar gastos, nesse caso, se ele entende um pouquinho de farmácia, entende um pouquinho de saúde, ele entende um pouquinho de análises, esse pode estar aqui, porque a certo ponto vai conseguir a nossa empresa a crescer, a desenvolver. Onde teríamos mais ou menos 3, apenas teremos um. E com este, em vez de gastarmos o salário para 3 pessoas, esta única pessoa pode acarretar todo valor, nesse caso, é menos gasto para a instituição. Não achas que... Hoje em dia, infelizmente, temos constatado essa realidade, não nas grandes empresas ou médias empresas, acredito que são nas pequenas empresas. Porque normalmente as empresas europeias, americanas, elas têm um organigrama, também empresas angolanas, têm organigramas que organizam o pessoal. Tem o diretor auxiliar, tem o homem de recursos humanos, tem o administrativo, e tem um leque de pessoas naquela empresa que as tarefas não podem estar centralizadas, têm que estar descentralizadas. Portanto, tem só me passa em mente, um sistema de fiscalização das empresas, onde vêm constatar se realmente têm todas as componentes, principalmente nas empresas de supermercado. Existem indivíduos que foram vocacionados para trabalharem no setor de QCA, gestão de QCA. Gestão de QCA significa dizer qualidade e segurança alimentar. Quando a Eniesa chega nesta empresa, ele vai procurar saber quem é o QCA desta empresa, quem é o diretor desta empresa. E quando o diretor se apresenta como faz tudo, essa empresa será sancionada. Por quê? Porque tem setores que devem ter uma única pessoa e não uma pessoa a responder por 2 ou 3 setores. É mais ou menos assim. Muito bom. Isso é muito interessante. Mas já agora eu já recebi aqui uma mensagem de alguém que está a acompanhar aqui a nossa entrevista e disse que está curioso em saber os 3 métodos, não é? A usarmos para conseguir ganhar uma entrevista de emprego aqui. Nós estamos aqui com o nosso perito, não é? Na matéria, que vai aqui nos dizer as 3 coisas que deve-se saber para alguém que está à procura de emprego. Estão curiosos mesmo em saber as 3 coisas para alguém que está à procura de emprego. O que é que se deve saber, afinal de contas? Ok. Acredito que todos aqueles que estão a acompanhar agora estão mesmo expectantes para saber realmente
quais são as 3 coisas que se deve saber diante de uma entrevista de trabalho. Vou já aqui desvendar, principalmente. Vamos lá destacar, tem uma prospecção salarial. Todo indivíduo que vai para uma empresa quer saber quanto é que vai ganhar e o entrevistador, por sua vez, também pergunta quanto é que tu deves ganhar. Segundo, o porquê que você deve ser admitido na nossa empresa. Mas uma pergunta, dentro deste primeiro ponto, não é? Uhum. No momento em que o entrevistado vai perguntar ao candidato quanto é que deves ganhar, esta pergunta nós devemos responder? É óbvio que o entrevistador espera de uma resposta. Vai sim ser respondida a esta questão aí. Vou já desvendar esta aqui, porque já estamos mesmo nesse ponto. Quando o entrevistador pergunta quanto é que a gente precisa ganhar, esse é o momento que precisa de muita calma para o candidato. Primeiro ponto, em toda e qualquer empresa já existe um padrão salarial para todo mundo. Por sua vez, o entrevistador vai querer saber qual é a sua ambição de crescimento salarial. Suponhamos que eu sou entrevistado. Eu vou dizer, de acordo com o salário que me for dado, segundo a prestação que eu darei a esta empresa, se for real ou de acordo com a minha prestação, eu aceito. Repito, a empresa tem um padrão salarial, mas eu gostaria de oferir o salário X, mas como já tem um padrão, vão me pagar de acordo com aquilo que eu fizer. Geralmente as empresas esperam respostas assim, do gênero. Não daqueles que estipulam logo o valor, ou logo gostaria de dar 150 mil kwanzas. Certo. Há quem se pergunta, não, mas como é que existem aqueles indivíduos que têm a facilidade de negociar o salário? Existem 2 coisas muito diferentes desse ponto. Existe a contratação e existe a candidatura. O indivíduo que vai se candidatar por uma determinada vaga não tem a facilidade de trocar o seu salário, mas o indivíduo que vai ser contratado tem a facilidade de negociar o seu salário. Suponhamos que eu quero trabalhar com um gestor de marketing e o gestor de marketing é mesmo bom. Então eu vou ter que ir atrás do gestor de marketing e lhe fazer uma proposta salarial. E aí onde vai haver uma negociação entre o mesmo e a empresa. Porque ele não mostrou seu interesse em trabalhar com a empresa. Já a empresa é que mostrou interesse em trabalhar com ele. Daí onde vem a facilidade de ser trocado ou aumentado o salário do mesmo especialista na matéria. Muito bom. Vamos dar sequência então às 3 coisas que devemos saber para a entrevista de emprego. Ok. Portanto, o outro ponto é por que eu devo ser admitido a esta vaga. Normalmente trago complicações na mente de certos candidatos. Primeiramente, devemos conhecer realmente o que é que essa empresa faz, quais são os objetivos da empresa para com a sociedade e qual é o público-alvo desta empresa. Quando nós descobrirmos o público-alvo e esses 2 elementos, nós vamos saber quais são ou porquê que nós devemos ser admitidos nesta empresa. Portanto, nós podemos ser admitidos nessa empresa, eu como entrevistado, não posso dizer. Segundo o que a empresa precisa e segundo a publicação que eu vi, porque algumas pessoas têm visto publicações de certa empresa que está a precisar de um especialista. Suponhamos que a empresa está a precisar de um gestor. Para eu ver a minha área, por isso que os exemplos serão sempre em área de gestão. Estão a precisar de um gestor comercial. Então eu tenho que saber que tudo que eu falar deve ser aceito, deve ser de igual modo o que estão a precisar. Eu sou gestor, gestor comercial. Eu vi esta vaga por intermédio de uma publicação ou de um e-mail que me foi partilhado. Tenho referências de empresas competentes, empresas de alto nível diante do mercado econômico internacional e nacional. Dei muito contributo por aquela empresa
e a mesma empresa até hoje ainda está em pé diante do mercado econômico. Por que eu digo é bom fazer referências de empresas onde passaste? Dizer as tuas qualidades, dizer que tu podes naquela vaga. É o que muita gente sabe fazer. Mas existem fatores muito importantes, que é o diferencial. Pode ter cinco especialistas em gestão comercial, mas cada especialista tem o seu diferencial. Diferencial é aquilo que te diferencia de todos os outros especialistas. Existem muitas cadeias televisivas, existem muitas rádios, mas a Sucupira tem algo que lhe diferencia das outras rádios. É aquilo que a empresa precisa para o seu quadro de especialista. Ele precisa de alguém que lhe dá garantia. Então, todo candidato, ao se deparar com esta pergunta, por que é que você deve ser admitido, é nada mais e nada menos dar a segurança que você pode criar segurança à empresa. Muito bom. E quanto à questão de nós explicarmos de onde trabalhamos, o que nós fizemos anteriormente, isso não dá, no caso deles, de talvez perguntarem o porquê que saiu de lá, qual foi o problema. Por isso que muita gente às vezes não tenta explicar muito, apenas diz que trabalhou no sítio X, mas agora a questão do porquê que saiu de lá. Ok. Esta questão porquê que saiu de lá é muito simples. Portanto, as nossas queridas avós e bisavós já diziam que a mentira tem pernas curtas. Não é certo, diante de uma entrevista, mentir, porque hoje em dia, em Angola, os empresários e as empresas estão a cada vez mais interligadas. Imaginemos que eu vou mentir diante de uma entrevista que trabalhei na Rádio Sucupira e quando eu chegar numa outra estação e o diretor é o mesmo, ou o dono é o mesmo, então serei desqualificado. Amigos, ou são amigos. Com certeza. Então serei desqualificado de primeira. O que se deve falar é nada mais, nada menos do que a realidade. Se eu sair numa empresa, eu posso dizer a empresa caiu em falência e por sua vez decidiu reduzir o seu quadro de pessoal e eu também fui abrangido por esta razão, já não faço parte da mesma instituição. Muito bom, muito bom. Soares, estamos lá na reta final do nosso programa, são nesse exato momento 9 horas e 27 minutinhos. Temos os próximos convidados, mas eu gostava que em poucas palavras, não é, mandasses conselhos para aqueles que nesse momento estão ligados à Rádio Sucupira e estão mesmo interessados em querer saber mais, que já foi aqui específico, não é? Sobre as 3 coisas que devemos saber para uma entrevista. Fale um pouquinho sobre aquelas pessoas que estão sempre com nervosismo. Quando chega o momento de conversa, percam tudo e quando saem, seria bom se eu falasse aquilo, mas não tive coragem porque na frente do entrevistado eu perdi tudo e acabam perdendo a oportunidade. O nervosismo até certo ponto também tem prejudicado as pessoas a trabalharem ou a ganharem uma vaga de trabalho. O conselho mesmo é este que eu queria já dizer. Eu vou dizer agora. O nervosismo, por sua vez, tem estragado as oportunidades de trabalho de cada indivíduo que participa de uma entrevista de emprego. O conselho que eu deixo, optam mesmo no marketing pessoal. Marketing pessoal tem uma abrangência que deixa dúvida a quem vai te entrevistar. Dúvida positiva. Se você fizer uma formação, não quer seja acadêmica, mas profissional, aquilo vai te ajudar muito. Desenvolver a habilidade que existe em ti. Porque muitas das pessoas têm dito, não, eu não fiz uma formação superior, média, ou então eu não vou conseguir atingir aquela meta ou conseguir aquele emprego. Olha que as formações profissionais vêm auxiliar as formações acadêmicas. O indivíduo que foi formado por uma formação acadêmica e profissionais são totalmente diferentes. Porque o indivíduo que fez a formação acadêmica, algumas vezes não tem tido a facilidade de ter muita prática. E a formação profissional vem dar esse impulso. Se optarmos por a formação
profissional e desenvolver realmente a habilidade que existe em ti, isso facilita muito na entrada, ou seja, na passagem da seleção de pessoal numa candidatura. Mas se que a gente tirar o nervosismo, e aquilo facilita mais. Porque nós esquecemos aí de um ponto, que são 3 questões, mas vou só rapidamente resumir. As empresas hoje em dia querem pessoas não estáticas, querem pessoas dinâmicas. A empresa vai te perguntar, dessas referências de emprego que tem no teu currículo, por que você saiu daquela empresa e o que é que você nos garante segurança na nossa empresa. Conforme eu já tivera dito, falar a verdade ajuda muito. Dar garantia que você pode dar crescimento econômico nesta mesma empresa, isso vai te facilitar muito. João Soares, já agora muito obrigada por fazeres parte da nossa conversa. Tem mensagem, quero mandar beijinhos, abraços para quem nos ouve nesse exato momento? Mando já abraços para o escritor Emiliano, alguém que na minha formação acadêmica me deu muito auxílio, e também o Vicente Fernandes, ele que é especialista em relações internacionais, que tem também me dado muito impulso. Délcio Fernandes, a toda a minha família e os meus amigos especialmente. Obrigado. Muito bom, obrigada também por fazeres parte da nossa conversa. São 9h31 minutinhos, é hora de pedirmos o nosso intervalo e João Soares, continuação de um bom dia. Obrigado.